Oi, pessoal, tudo bem? Continuando aí a série de vídeos para ensinar vocês a tirar o visto de turista americano. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preencher o formulário DS-160. É um formulário bem chatinho, porém, se você seguir junto comigo aqui no passo a passo, não vai ter erro. E qual é o diferencial desse vídeo para outros aí que tem no YouTube que ensinam também a preencher o DS-160? Como eu já fiz renovação de visto, eu tive muita dificuldade de encontrar um vídeo aí no YouTube que mostrasse como que seria o passo a passo da renovação. Tem alguns passos a mais do que a primeira vez. Então, se você vai tirar a primeira vez, pode ficar nesse vídeo que também vai servir para você. Porém, eu também acrescento todos os passos a mais para quem vai renovar. Inclusive, eu mostro como você puxar o seu histórico de passagem por Estados Unidos, mesmo que tenha sido só escala, porque isso vai ser de suma importância para você preencher a sua renovação. Lembrando, eu não sou especialista nisso, não trabalho com isso. Eu ensino para vocês aqui de acordo com a minha experiência. Então, eu estou aqui para ajudar, porque muita gente me pergunta como que faz para tirar o visto americano. Então, vamos lá, direto agora para o formulário. Então vamos lá, pessoal, com a DS-160, vou ensinar o preenchimento dela para vocês. Aumentei aqui a visualização para que fique bem visível para vocês. Vocês podem fazer isso também, inclusive a dica é apertar o botão Ctrl e com a rodinha do mouse você coloca para trás, para frente, ele diminui o zoom, o normal seria isso. Você pode aumentar e aí ele fica bem grande para que você não erre nas informações aí. Então vamos lá. Primeira coisa, eu estou usando o Google Chrome, ele facilita na hora de traduzir. Tem a opção aqui, ó, traduzir para o português. O que você vai fazer? Vai selecionar o consulado onde você quer realizar a entrevista. No Brasil, tem, ó, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Escolhe o que for mais próximo. Então, eu vou colocar aqui São Paulo. Importante dizer que quando você escolher o consulado, no momento do agendamento, você também vai ter que agendar para esse consulado. Tem uma forma de trocar depois eu posso ensinar vocês, mas de qualquer forma a DS tem que ser preenchida toda novamente. Então seleciona já o consulado que mais pode te atender aí. Então aqui você vai colocar o código de segurança e clicar em Inicie uma inscrição. Aqui ele já vai aparecer um aviso de lei de abuso e fraude de computador. Você vai ler e vai clicar em Eu concordo. Toda vez que ele atualizar a página, ele vai voltar para o inglês, mas aí você traduz novamente aqui. Importante, você tem que salvar esse número aqui, esse código, porque se você perder a conexão, precisar voltar ao formulário ou expirar a sessão, você volta do ponto onde você estava preenchendo, não precisa iniciar do zero. Aqui tem uma pergunta secreta, você escolhe, anote em algum lugar aí, e se você precisar voltar ao formulário, você vai ter que responder essa pergunta aqui. Então, clique em continuar. Vamos traduzir. Então, aqui, ele pergunta o sobrenome e o nome. Lembrando, tem que ser exatamente igual ao passaporte. Eu estou usando um exemplo aqui, então eu vou colocar, para não divulgar nenhuma informação confidencial, então é um exemplo fictício. Aqui ele pergunta, você já usou outros nomes? Ou seja, quando solteira, ou quando divorciou, ou qualquer outra situação, teve que alterar o nome, você coloca sim. Ele vai solicitar aqui o nome anterior, ou não, caso não seja o seu caso. Você tem um código que represente o seu nome? Aqui é não, tá? Seria mais para nomes árabes. Sexo. Aqui a tradução fica meio esquisita, mas é assim mesmo, você vai selecionar aí, no caso do meu exemplo, o feminino. Aqui, você vai selecionar o estado civil. Lembrando, casado e união estável para os Estados Unidos é considerado apenas quem tem a documentação. Se você tiver como comprovar que é casado ou tem um documento no cartório que você tem união estável, você pode colocar. Se você não tem nenhum documento, só mora junto, isso é solteiro para os Estados Unidos, tá bom? Então, vou colocar nesse exemplo que é casado. Data e local de nascimento. Nesses campos, não pode colocar acento, senão ele vai dar erro. Então, já pega essa dica aí. Não coloca acento em nada. Próxima. Vamos traduzir. Aqui, ele pergunta qual é o seu país de origem, a nacionalidade onde você nasceu. Então, se você possui aí uma outra nacionalidade que não é Brasil, coloque. Então, aqui, Brasil. Você possui outra nacionalidade que não é indicada acima? Vamos dizer que você tem dupla cidadania. Então, você coloca. No meu caso, do meu exemplo, é não. Você é residente permanente de um país diferente do seu de origem? Ou seja, você tem um visto de residência permanência de outro país? Se for sim, ok. Se não, não. Número de identificação nacional. Qual é o número que te identifica aí no seu país? No caso do Brasil, pode ser o CPF ou RG, que eu vou colocar um número fictício que eu gerei. Número de segurança social dos Estados Unidos não se aplica se você
nunca morou nos Estados Unidos ou não tem esse número. Se você tiver, você coloca. Número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos, você coloca se você algum dia já teve. Se você não tem, não se aplica. Próximo. Aqui ele pergunta o objetivo de viagem, que na verdade é o tipo de visto. Como esse visto aqui é o B1 e B2, a gente vai colocar o B, especificação. Aqui você pode colocar só escolher B1, que é negócios, B2, que é turismo, ou B1, B2. Eu sugiro você já selecionar os dois, tá? Porque a avaliação é a mesma. Lembrando que negócios não te permite você trabalhar lá. Você pode participar de uma conferência, de um curso, alguma coisa assim, mas não trabalhar lá. Você fez planos de viagem específico? Não recomendo você fechar pacote de viagem nenhum antes de você ter a aprovação do seu visto, porque ele pode ser negado. Ou caso você tenha aí uma conferência marcada, tudo bem, você pode colocar. Mas se você não tiver nenhum plano, você coloca não. Mesmo assim, ele pergunta se você tem uma data prevista, então é uma estimativa. Então você coloca uma data prevista aí que você acha que poderia viajar. Importante, a duração aqui, coloque também o que você pretende fazer. Cuidado aqui ao selecionar. Não coloque anos, meses, né? A não ser que seja realmente a sua pretensão. Mas lembrando, visto de turismo, eles têm um prazo máximo aí de 6 meses e quando você está lá dentro, você pode prorrogar. Mas aqui, eu sugiro que para o seu visto ser aprovado, você coloque uma pretensão pequena aqui de viagem, que normalmente é o que as pessoas fazem mesmo. Endereço onde você ficará nos Estados Unidos. Se você não sabe, te sugiro preencher assim, tá? Hotel em Orlando a reservar. Importante, se você não for ficar em Orlando, coloca o local onde você pretende ficar. Vamos ser o mais sincero possível. Eles gostam muito de verdade e sinceridade. Cidade, Orlando. Estado, Flórida. CEP, você não sabe, então você pode colocar 55555, 5 números. Se você for para Miami, coloque Miami. Se você for para Las Vegas, coloque Las Vegas. Coloque a cidade que você realmente pretende. Ou uma cidade turística, se você não tiver decidido ainda, opte por uma cidade turística. Não selecione uma cidade que não tem muito turismo, então toma cuidado com isso. Quem vai pagar pela sua viagem? Você mesmo? Outra pessoa? É seu empregador atual? Ou seu empregador nos Estados Unidos? Ou outra empresa ou organização? Seja bem sincero. Se for você mesmo, você tem condições de comprovar que você pode pagar? Então, tudo isso tem que estar bem alinhado. Próximo. Há outras pessoas viajando com você? Se você for sozinho, não. Se tiver outras pessoas, coloque sim, mesmo que não seja da mesma família. Você está viajando como parte de um grupo, organização? Alguma empresa está organizando essa viagem? É um pacote de viagem aí, CVC, por exemplo? Você coloca que sim. Se você não tem nada planejado, não é um grupo, coloca que não. Aqui ele pergunta os sobrenomes. Eu vou colocar nesse caso fictício, que seria a esposa, o marido e a filha, tá? Então, vou preencher aqui. Então, aqui eu preenchi, ó, o sobrenome da filha, o nome da filha, o relacionamento que eu tenho com essa pessoa, no caso é filho. Aqui eu coloquei o sobrenome do marido, o nome, primeiro nome, de acordo com o que está no passaporte, e o relacionamento com a pessoa, cônjuge. Não tem problema de ser sobrenome diferente. Eu mesma, com meu esposo e meu filho, todos nós temos sobrenomes diferentes, porque eu não mudei o meu nome quando eu casei. Próximo. Aqui ele pergunta se você já esteve nos Estados Unidos antes. Se você nunca esteve, coloca não e vai para a próxima pergunta. Se você esteve, eu vou fazer aqui com vocês, até porque eu quero mostrar como funciona a renovação do visto. Então aqui você vai colocar todas as suas chegadas nos Estados Unidos, inclusive conexão, tá? Se você fez conexão nos Estados Unidos, deu entrada lá, você precisa colocar. As 5 últimas visitas. Então, eu vou mostrar um site para vocês agora que você pode puxar o seu histórico de viagem. Então, o site é esse, eu vou deixar na descrição do vídeo. Já traduzi aqui. Então, aqui, ó, ver históricos de viagem. Ele vai aparecer umas informações, você pode ler. Eu reconheço e concordo. Aqui ele vai pedir nome, sobrenome, data de nascimento. Número de documento é o seu número de passaporte. País de emissão do passaporte, você coloca aqui o país da emissão do seu passaporte. Então, vou preencher aqui. Então, aqui tem todas as suas chegadas e partidas. Por exemplo, esse último caso aqui, ó. Eu cheguei dia 6 de 12 de 2012. Eu retornei dia 15 do 12. Aqui dão 9 dias. Então, você calcula aí quantos dias entre a chegada e a partida de uma viagem. Então, isso aqui é uma viagem, isso daqui é outra viagem, isso aqui é outra viagem. Você vai considerar 5 mais recentes. Você pode até
é imprimir isso daqui e ter com você. Então, coletei esses dados, agora eu vou preencher. Quando você preenche tudo, para mim, nesse momento, ele sempre aparece um errinho no primeiro aqui, ó. Ele apaga o que eu coloquei. Então, eu vou de novo aqui e coloco a duração. Nesse caso aqui foi 11 dias. Muito cuidado na hora de preencher aqui, porque eles vão bater essa informação. Eles já têm essa informação, gente. Só que eles querem saber se você está falando a verdade. Se você não souber, não conseguir acessar esse site que eu mostrei para buscar o seu histórico, aqui ele fala, se você não tiver certeza sobre quando visitou os Estados Unidos, forneça uma estimativa da melhor possível. Então, o ideal é que seja certinho, mas se você não souber, o mais próximo possível. Cuidado ao dizer meses, anos. Então, aqui eu coloquei as 5 últimas. Ó, essa daqui também perdeu o período. Então, muito cuidado aqui, ó. Prestem atenção. Esse aqui também não coloquei dias. Nesse último, é uma escala. Então, aqui eu coloquei que eu não me recordo quanto tempo eu fiquei esperando o outro voo. Então, eu coloquei mais ou menos aqui umas 5 horas e tem a opção menos de 24 horas. Você tem ou já teve uma carteira de habilitação dos Estados Unidos? No meu caso, não. Mas se for o seu caso, você coloca que sim. Você já teve um visto emitido dos Estados Unidos? Gente, eles já sabem, como eu falei, eles já sabem essa informação se você já foi para os Estados Unidos, mas eles querem ter certeza se não tem divergência em algum momento. Se é a primeira vez, você coloca que não. Se você está fazendo uma renovação, coloca que sim. A data do último visto. Então, vou colocar que foi dia 20/1 de 2011. E o número do visto é um número que consta em vermelho no seu visto. E aqui a data que foi emitido o visto. Você está solicitando o mesmo tipo de visto? Nesse caso, sim. Se for outro, você coloca não. Você está aplicando no mesmo país ou local onde o visto acima foi emitido? E esse local é o da sua residência? No meu caso, sim. A tradução aqui é horrível. Mas o que eu pesquisei aqui e também tem uma descrição aqui do lado. Se lá no momento da entrevista foram coletadas 10 digitais, você coloca que sim. Se você não se recorda, como é o meu caso, que eu não me recordo, então eu coloco que não. Seu visto americano já foi perdido ou roubado? Não. Seu visto americano já foi cancelado ou revogado? Não, se for o seu caso. Você já teve um visto americano recusado ou teve sua admissão negada nos Estados Unidos? Ou retirou seu pedido de admissão no porto de entrada? Se foi o seu caso, você coloca sim. Se você nunca teve um visto recusado, você coloca não. Alguém já entrou com uma petição de imigrante em seu nome no Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos? Se for o seu caso, coloca que sim. No caso do exemplo, não. Próximo. Aqui ele pergunta o seu endereço residencial. Vou colocar aqui. Lembrando de não colocar vírgula, ponto, traço, tenta evitar. E acento também não. Aqui você pode colocar o bairro, o CEP e o país. Tenta tirar os traços também. Aqui você pode escolher o endereço para correspondência, tá? Até para chegar o visto, caso você opte em receber em casa, é bom você colocar um endereço que tenha sempre alguém. Se você sempre tem alguém na sua casa, você coloca que é o mesmo de correspondência e residencial. Aqui ele pergunta um número de telefone. Vou colocar um número fictício. Um segundo número. Aqui ele pergunta se você usou outros números de telefone nos últimos 5 anos. Se você usou, mudou de número, você coloca que sim. Endereço de e-mail. Se você usou algum outro endereço de e-mail nos últimos 5 anos, você coloca que sim. Se não, é não. Mídia social, muito importante. Hoje eles verificam, né? Não em todos os casos, mas se precisar, eles verificam. Então, é importante você colocar todas as suas mídias sociais. Tem uma lista imensa aqui, mas coloque aí os que você tem conta. Por exemplo, Facebook. Aí você coloca o seu nome como está lá. Aí, se você tem YouTube, agora o YouTube, ele também, algumas pessoas já têm identificador. Aí você pode colocar um identificador, se não, você coloca o seu e-mail que você acessa o YouTube. Instagram. Lembrando que são dados fictícios aqui, tá? Eu tô preenchendo só como exemplo para vocês. Então, esses dados não são verdadeiros, mas você coloca aí todas as suas informações.
Lembrando, se você tem no Facebook alguma coisa relacionada à imigração para os Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos, cuidado, tire tudo isso das suas redes sociais, tá? Porque isso é motivo de reprovação de visto. Deseja fornecer informações sobre sua presença em outros sites ou aplicativos que você usou nos últimos 5 anos para compartilhar ou criar conteúdo? Fotos, vídeos, atualização de status. Então, se você teve aí uma empresa que você fazia isso, participava, ou qualquer outra rede social que você participava, você coloca aqui. No meu caso, eu vou colocar não. Aqui pergunta informações do passaporte. Então, eu vou colocar aqui que o passaporte é regular, é um comum, mas pode ser o seu caso de ser oficial, diplomático ou outros, tá? Regular. O número do passaporte, vou colocar um número fictício aqui. Esse número aqui não se aplica, tá? Para o Brasil, então você não coloca. Aqui o país que emitiu o passaporte, onde foi emitido, então se foi emitido numa cidade, verifica aí no seu passaporte que consta a cidade, lembrando de não ter acento aqui, a data de emissão, data de validade. Você já perdeu ou já roubaram seu passaporte? Se for o seu caso, você coloca sim, se não é não. Contato nos Estados Unidos é a próxima etapa. Aqui ele pergunta se você tem alguma pessoa de contato nos Estados Unidos. Vamos supor, você vai ficar na casa da sua tia, você tem essa pretensão. Então, você conhece uma pessoa que mora fora e você tem esse contato. Então, você coloca aqui, sobrenome e nome de acordo com o passaporte. Se você não tem nenhum contato, vai só a viagem, você pode colocar aqui que não sabe, nome da organização, hotel, mesma coisa que a gente colocou lá antes. E a cidade que você quer ir, coloca aqui, a reservar. Relacionamento, você coloca outro, mas se for uma pessoa, você escolhe aqui a opção correta. Mesmo assim, ele pergunta o endereço, então vamos lá. Hotel a confirmar em Orlando. Hotel a confirmar em Orlando. Cidade Orlando, Flórida. CEP, a mesma coisa, 55555. Número de telefone, e-mail, não se aplica. E seguinte. Aqui ele solicita informações da sua família, do seu pai e aqui embaixo da sua mãe. Então, você vai preencher. Seu pai está nos Estados Unidos? Se tiver, você coloca. Está legal nos Estados Unidos? Ok, sem problema. Agora, se está ilegal, pode te complicar no visto. Se não for o seu caso, você coloca não. Sua mãe está nos Estados Unidos? Nesse caso, eu vou colocar que não, mas se for o seu caso, você coloca que sim. Você tem algum parente imediato sem incluir os pais nos Estados Unidos? Por exemplo, primo, prima, tio, tá? Assim, de primeiro grau, não precisa colocar de segundo grau. Eu sempre recomendo falar a verdade, mas fica a seu critério. Se você não tem contato nenhum, é seu primo, tá lá, mas você nem fala com ele, aí fica a seu critério colocar ou não, porque realmente, em alguns casos, pode complicar, ainda mais se essa pessoa tiver ilegal lá. Mesmo que ela já esteja legal lá, mas em algum momento ela esteve ilegal, porque eles podem achar que você vai fazer a mesma coisa. Então, se você tem, sim, aí você coloca aqui sobrenome, nome e relacionamento. Se for um parente mais distante, você pode colocar que sim, mas ele não solicita informações. Ou não, se for o caso aqui, conforme esse exemplo. Ó, aqui eu coloquei acento no João, né? Então, tem que ser sem acento, tá, gente? Conforme o passaporte. Aqui o nome completo do cônjuge, no caso aqui é a Mariana que está preenchendo, então eu vou colocar o sobrenome do esposo dela. E o local de nascimento do cônjuge. Cidade e país. O endereço do cônjuge é o mesmo, residencial? É o mesmo da correspondência? É o endereço de um contato nos Estados Unidos? Não sabe outro. Você mora junto com seu esposo ou esposa, coloque aí o mesmo endereço residencial. Aqui ele pergunta sobre trabalho e informações de educação. Então, ocupação primária, ele coloca aqui algumas áreas, você pode colocar a sua área que mais se encaixa, se não encaixar em nada, você coloca outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a Mariana trabalha no governo, Prefeitura de São Paulo. São dados fictícios, lembrando, mas importante estar com todas as informações corretas, tá? Se você não sabe, pesquisa. Por isso que é importante guardar aquele primeiro número lá, aquele código do seu formulário, para você continuar preenchendo. Então, aqui eu vou dar um telefone fictício, a data que você iniciou, vamos supor que seja aí em 2010 que você iniciou.
e o seu salário. Aqui, o salário tem que estar assim, ó, completo, sem vírgula e sem ponto. Não coloque que vai dar erro. Então, se você recebe 4.550, não coloca os centavos, tá? Coloca só assim. Não coloque vírgula e nem as casas decimais. Aqui você vai fazer uma breve descrição das suas funções. Então, você coloca essas informações lá. Aqui, se eu não me engano, vamos ver se ele vai deixar o acento. Aqui, informações sobre o seu trabalho anterior. Então, você pode colocar aqui, se você tem 2 trabalhos, ou você tem uma empresa, você pode colocar aqui a informação do trabalho atual também. É só você colocar aqui empresa, tal, aí você coloca aqui atual, empresa X atual. A mesma coisa o endereço. E aqui embaixo vai ter a opção de você ter uma breve descrição das funções. Você pode falar que é a sua empresa atual. Então, aqui eu posso colocar aqui sim, e colocar os dados da empresa anterior. Importante, ele vai pedir o nome do cargo, o nome do supervisor e sobrenome do supervisor. Não é obrigatório, se você não souber, você marca aqui. Então, eu não vou preencher para não ficar muito extenso aqui para vocês. Frequentou alguma instituição de ensino de nível secundário ou superior? Então, se você tem ensino médio, alguns vídeos eu até vi o pessoal falando que não considera ensino médio. Eu sou a favor de sempre colocar, sabe? Porque aí eles entendem que pelo menos você concluiu ali o ensino básico ali acadêmico do seu país, tá? Então, se você tem faculdade, pós-graduação, coloque todas. Então, você pode colocar aqui o nome da instituição, endereço, cidade, estado, CEP, o curso que foi, a data de comparecimento, de início e de fim. Eu não vou preencher para não ficar extenso para vocês, mas tem essas informações antes de preencher, assim fica mais fácil. Ou pare aí, salve, né? Todo formulário tem um botãozinho aqui, ó, para você salvar. Se você não sabe a informação, salva, preenche depois. Então, aqui, informações adicionais de trabalho, educação e treinamento. Você pertence a algum clã ou tribo? Se for, você coloca sim. Se não, não. Forneça uma lista de idiomas que você fala. Então, se você está me ouvindo aí, você fala português. Se você tiver algum outro idioma, você coloca, por exemplo, aqui, a Mariana sabe falar inglês, então ela pode colocar. Você viajou para algum país, região nos últimos 5 anos? Se sim, coloque. No meu caso aqui, eu vou colocar que a Mariana viajou para os Estados Unidos. Vamos achar aqui Estados Unidos, tá? Em inglês, tá? Então, aqui, Estados Unidos da América. Vou colocar também que ela foi para a França nos últimos 5 anos. Você pertenceu, contribuiu ou trabalhou para qualquer organização profissional, social, de caridade? Se for o seu caso, você coloca sim. Você tem alguma habilidade ou treinamento especializado, como armas de fogo, explosivo, experiência nuclear, biológica ou química? Se for o seu caso, se você for policial, trabalha com isso, tem como comprovar, né, que você faz isso de forma legal, você coloca que sim. Se não for o seu caso, não. Você já serviu o exército? No caso aqui, é Mariana, então não. Você já serviu, foi membro ou esteve envolvido com uma unidade paramilitar, unidade de vigilantes, grupo rebelde, tal, tal, tal? Então, nesse caso é não, mas se for o seu caso, você coloca que sim. Aqui ele não deixou por conta do acento, ó, português e inglês também. Então, muita atenção aí na hora de preencher. Aqui vão começar perguntas de segurança. Os Estados Unidos ele quer saber se realmente você está querendo ir lá para viajar, para passear, e não alguma outra coisa, e se de repente você tem histórico com alguma coisa que eles tenham que ficar atento. Então aqui eu não vou ler todas as perguntas, ó, são 5 partes, mas traduzam. É importante que vocês vejam se cabe a você dizer sim ou não. Então aqui a primeira pergunta fala sobre doença transmissível, ele quer saber se você tem alguma doença dessas aqui descritas. Então se for sim, coloque que sim, mas você tem que ter a comprovação de que você está fazendo tratamento, tudo. Se for não, coloca não, tá? Você tem algum distúrbio mental ou físico que representa ou pode representar uma ameaça? Então, são perguntas assim, são perguntas pessoais, não dá para te dizer se você vai responder sim ou não. Você já foi usuário de droga ou viciado? Então, eu vou colocar aqui não, que Mariana, no meu exemplo, nunca foi. Ele pergunta se você já foi preso, se você já violou alguma lei, se você já cometeu algum crime. Então, no exemplo da Mariana, vou colocar tudo não, mas você aí faça a leitura para que você analise se realmente é o seu caso de dizer sim ou não. Aqui, ó, a última pergunta, ó, se você até frequentou alguma escola pública com status de estudante
ou uma escola secundária pública depois de 30 de novembro de 96, sem reembolsar a escola, sem pagar a escola. Então, eles também querem saber esse tipo de informação. Por isso que é muito pessoal, vocês que têm que responder, tem uma orientação aqui, é de cada um. Então, o próximo aqui é uma revisão. Muito importante agora você estar com todos os seus documentos aí em mãos, verificar se não tem mais nenhum erro, porque depois de enviado, não tem mais como voltar atrás, só preenchendo uma nova DS. Então, vocês viram como dá trabalho, então preste bastante atenção que o momento de mudar é agora. Quer mudar aqui, ó? Clica aqui, editar a parte que você quer mudar. E se tá tudo certo, então vai para o próximo. Então, ele vai passando as outras páginas de revisão, cada página de revisão aqui. Depois que você revisou tudo, verifica que nas perguntas de segurança aqui, muita atenção se você realmente colocou não em tudo, tá? Se não tem algum sim que você, de repente, escolheu por engano. Se for sim, porque realmente é verdade, ok. Mas se foi, de repente, você selecionou errado, muita atenção. Aqui ele pergunta novamente se o local que você gostaria de fazer a entrevista é o local aqui. Então, você confirma se esse é o local que você quer. E é o próximo, assinar e enviar. Então, aqui ele põe para você ler atentamente aqui um texto. E aqui alguém te ajudou a preparar essa solicitação? Se foi alguém que fez por você, com seus dados, você coloca que sim. Só o fato de você estar assistindo o meu vídeo, que eu estou te ajudando aí, não é para você colocar que alguém te ajudou, tá? Porque ele vai pedir contatos dessa pessoa, em caso de dúvidas. Então, aqui você coloca aqui não, se for o seu caso. Aqui ele pede para você colocar o número do seu passaporte e o código de segurança que está aqui do lado. Então, aqui eu vou colocar o número do passaporte de segurança aqui do lado. Assine e envie a inscrição. Aqui ele ainda fala que foi submetida com sucesso, mas ainda não foi confirmada. Então, ele está ainda perguntando se você realmente está tudo certo, tá? O próximo, confirmação. Aqui sim é a confirmação. Muito importante, não feche essa página antes de salvar isso daqui. Você pode mandar por e-mail, você pode imprimir esta aplicação, que é todo o histórico, todas as informações que você preencheu, e imprimir a confirmação. Eu recomendo você fazer os três, mas primeiro você imprimir essa aplicação, salvar, né? No caso em PDF. Eu sempre procuro salvar em PDF, porque a impressão pode acontecer qualquer coisa e você depois não conseguir recuperar, né? Aqui você salva em PDF, ó. Ele vai falar que somente você pode imprimir nesse momento. Então aqui você clica de novo e aqui, ó, você clica em salvar como PDF. Se o seu computador não tiver, dá uma olhadinha no Google aí, opções para salvar em PDF. Senão, você envia para a impressora. Mas, normalmente, tem aí salvar PDF. Aí, ele volta para anterior, você clica aqui, ó. Deixa eu traduzir. Voltar para a confirmação. Ele vai ter essa página de volta. Você clica aqui, ó. Deixa eu traduzir. Imprimir confirmação. Ele vai salvar aqui de novo em PDF, que aí é só a página onde contém o código de barra. Agora, para você que terminou no meio, aí é o formulário e quer continuar, como você faz? Você vai entrar no site inicial, vai escolher o consulado, vai colocar o código de segurança aqui, vamos traduzir, recuperar um aplicativo, que é o formulário, né? O formulário iniciado. Ele pergunta o código, lembra daquele código que a gente anotou? Muito importante, vamos colocar ele aqui. Recuperar a aplicação. Aí ele pergunta as 5 letras do sobrenome. Lembrando que espaço conta como letra. Então, aqui da Mariana era Dias da Silva. Então, eu coloquei Dias, espaço. E ele tem uma limitação. Então, é só você escrever seu sobrenome como se você estivesse digitando ele todo. Aí ele vai parar. Ano de nascimento, vou colocar aqui. E qual é o nome da frase de segurança que eu selecionei lá. Então, recuperar a aplicação. Nesse caso, eu já mandei, então ele não vai abrir. Aqui você também pode ter a página de confirmação com código de barras. Então, aqui você consegue visualizar, mas você não vai conseguir mais mexer nessa DS. Se você não enviou ainda, você vai conseguir visualizar da onde você parou. Abrindo o arquivo que eu salvei, olha que interessante. Aqui é só a página de confirmação. Você vai levar no dia. E aqui, que é o completo, que é aquela aplicação do meio que eu mostrei, aquele botãozinho, imprimir aplicação. Então, ele mostra tudo aqui, ó. Tá vendo? Até para você ver se você preencheu alguma coisa errada. Preencheu alguma coisa errada, gente? Depois de ter enviado, só preenchendo tudo de novo, fazendo um novo.
começando do zero. Então é isso, qualquer dúvida coloca aqui embaixo nos comentários. É isso, pessoal, o que é que vocês acharam? Como eu disse, eu não sou especialista, não trabalho com isso, mas como eu já preenchi muitas vezes, eu estou aqui para te ajudar e estou repassando essa informação. Agora, o próximo passo é você pagar a taxa do visto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai pagar essa taxa e após pagar a taxa, você vai agendar no CASV a sua entrevista. Então isso vai ser tema para outro vídeo. Então também vou ensinar vocês como fazer o agendamento, que é uma outra etapa depois que você faz o pagamento do visto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida aí do preenchimento do DS-160 que eu demonstrei aqui para vocês, coloca aqui nos comentários que se eu souber a resposta vai ser um prazer em ajudar. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!